Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice, eu tenho 16 anos. Hoje eu vim gravar mais uma palavra pro coração de vocês. Esse canal tem conteúdos cristãos e pregações. Eu gravo pregações toda sexta e sábado. E eu também vou começar a gravar conteúdos cristãos aqui no canal. E eu também peço que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar, para que outras pessoas possam ser edificadas e que o amor de Cristo alcance outras pessoas. E eu também peço que vocês possam se inscrever nesse canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre sabedoria e eu vou ler para vocês Provérbios 15, 1 até o 16, que diz: A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Vou ler isso primeiro. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias os oprimidos são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Vou ler de novo. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Hoje eu vim falar com vocês sobre sabedoria, como já foi dito. A sabedoria é muito importante para a vida cristã, porque a sabedoria é você praticar a palavra de Deus. Não adianta nada você só conhecer a palavra de Deus e não praticá-la. Não adianta nada você ter a palavra de Deus na frente de você, mas não meditar nela, não praticar ela. Em vão. Não adianta você ter a sua Bíblia em casa aberta, mas você não meditar nela. Não adianta você ter a Bíblia aberta na sua casa, mas você não praticá-la. É em vão. A palavra de Deus, na verdade, ela é vida, ela é viva, ela é real. Ela é instrução para aquele que quer refletir mais a Cristo e viver uma vida que agrada a Deus. Mas muitas pessoas não levam a sabedoria a sério. Eu não estou falando da sabedoria de você saber matemática, de você saber química, física, enfim, muitas outras matérias, cálculo, enfim. Não é sobre isso. A sabedoria espiritual é você praticar a palavra de Deus todos os dias e você refletir mais a Cristo. E você viver uma vida que agrada a Deus todos os dias. Nós precisamos ser pessoas sábias. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus e ser sábio. E praticar a palavra de Deus, nós precisamos ser sábios o suficiente que vamos aceitar ser corrigidos e confrontados. Porque aqueles que não querem ser corrigidos, infelizmente, não irá conseguir refletir mais Jesus na sua vida.
pois as pessoas vão continuar andando em círculos porque não querem admitir que estão erradas. Isso é uma verdade que é muito difícil aceitar, mas é verdade. Uma pessoa que não quer ser corrigida, ela literalmente quer viver o seu próprio entendimento, ela se apoia no seu próprio entendimento e ela acha que luta certo e ela vai lá, faz, fica ali e não obedece mais a Deus. Uma pessoa que não quer ser corrigida, ela quer saber de ganhar, ela não quer saber de refletir mais a Cristo. Eu vou chegar nesse ponto depois. Uma pessoa que não quer ser corrigida, ela não quer refletir mais a Cristo. Ela quer saber dela, do ego dela. E quer saber da vida dela, mas não quer entregar tudo e ser corrigida e confrontada por aquele que é perfeito. Uma pessoa que não quer ser corrigida, ela literalmente é uma pessoa que não quer admitir os seus erros e acha que tudo que ela faz está certo, sendo que ela vive num poço que ela não consegue sair. E isso é muito importante para a nossa vida cristã e um alerta para que a gente não seja pessoas que não querem ser corrigidas muitas vezes na nossa vida e que a gente vai no culto para receber bênçãos, mas não para ser confrontados e corrigidos, para ser mais parecidos pelo Deus eterno. Nós não queremos ser pessoas mais parecidas com o caráter de Cristo. Na verdade, a gente é pessoa, a gente é ser humano que erramos, mas quando nós praticamos a palavra de Cristo todos os dias, cada dia a gente reflete mais aquele que é perfeito e aquele que se tornou carne, mesmo sendo verbo, mesmo sendo Deus. Ele se tornou humano e ele sabe aquilo que é ser humano, ser pessoas imperfeitas. Ele viveu nessa terra. Mas nós devemos entender que Cristo, ainda que ele viveu na terra, ele é perfeito. Para aqueles que querem viver com ele, tem que andar pelo caminho de santificação, pelo processo de santificação, para que um dia, quando Jesus voltar e nós iremos para a eternidade, a gente ser perfeito. Porque na verdade aqui na terra, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente está vivendo um processo de santificação todos os dias, para que um dia, no fim de tudo, a gente seja perfeito como Cristo e vê a face de Deus. Nós precisamos ser pessoas prudentes, aceitar ser corrigidos, aceitar a repreensão. Repreensão, para nós, é uma coisa muitas vezes ruim, né? Porque a gente vê a repreensão como uma coisa ruim. Mas, na verdade, a repreensão pode ser boa. Porque a repreensão é uma coisa que uma pessoa fala com você, não faz aquilo porque é ruim. E você não faz aquilo mais, porque você sabe automaticamente, o seu cérebro sabe automaticamente que não pode fazer aquilo porque é ruim. Isso que é também a sabedoria cristã, que é você não fazer aquilo porque você sabe que é ruim. E quando você fazer, você vai ser repreendido e corrigido. Mas isso não é uma coisa ruim. Um pai que ama corrige seus filhos para que eles sejam pessoas melhores. E quando Deus nos corrige, é um ato de amor, porque Ele quer que a gente seja mais parecido com Ele. Porque Deus criou a gente como imagem e semelhança dEle, mas para que nós sejamos imagem e semelhança dele, imagem e semelhança dEle, a gente tem que criar essa prática de ser corrigido e confrontado, e não somente consolado e encorajado. Nós não devemos viver só do evangelho de prosperidade que muitas pessoas pregam por aí e não pregam a palavra de Deus, não pregam isso que é o mais importante. Então não ache que as pessoas do mundo, pregadores talvez, e não julgando, né? Tem muitas pessoas realmente que são ungidas por Deus, escolhidas por Deus, chamadas por Deus. Mas muitas vezes, muitas pregações, se você perceber, é só somente sobre prosperidade, você consegue, você não consegue passar, você não precisa passar por aquilo.
Na verdade isso é chamado coach, que é, na verdade, um encorajamento para que as pessoas aumentem os seus egos e que é para as pessoas não quererem ser mais corrigidas. A pessoa pode ser até corrigida, mas ela quer ser mais consolada, mais corajada e mais dizer que é capaz, mas a pessoa não quer ser corrigida e mais parecida com Cristo. Para que você seja discípulo de Jesus, você tem que renunciar aquilo que não agrada a Deus. Como você quer ser uma pessoa parecida com Cristo se você não quer deixar de lado aquilo que não agrada a Ele? Não faz sentido. A gente tem que ser mais parecido com Cristo todos os dias. Mas para que isso aconteça, a gente tem que saber ser corrigido e confrontado. Quem quer ser corrigido, quer ser edificado. Isso que é a palavra de Deus. É você ser corrigido para que você seja edificado, é você ser consolado, para que você tenha força, para ser parecido com Cristo e viver aquilo que Cristo quer para você. Sabe? Deus, Ele pode te consolar quando você está angustiado. Eu não estou dizendo que Deus não te consola, não te encoraja, mas o Evangelho também é ser corrigido, confrontado, edificado, é renúncia. Então a gente tem que saber diferenciar e dividir isso na nossa vida, que é que muitas vezes a gente tem que ser consolado e encorajado, mas também nós temos que ser corrigidos e confrontados para que a gente chegue ao arrependimento e que a gente seja mais parecido com Cristo todos os dias. Isso que é importante. O arrependimento é você reconhecer que você está errado. E as pessoas que não querem ser corrigidas ou confrontadas não querem o arrependimento. Então entenda assim, quem não quer ser corrigido e confrontado, quer zero arrependimento, quer 0% de arrependimento. Não querem aquilo que Cristo quer para elas, quer se arrepender e com o coração quebrantado, com o coração sincero e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem decide viver uma vida que não agrada a Deus e não quer ser corrigido, essa pessoa escolheu o caminho da morte. Por quê? Tem dois caminhos, o caminho da vida eterna e o caminho da morte. O caminho da morte é o caminho mais fácil, o caminho da vida eterna é estreito. Mas, como diz a palavra de Deus, Deus Ele fala muitas vezes, não temas, pois eu estou contigo. Eu não falei diretamente da Bíblia, mas eu digo isso porque muitas vezes, na verdade, a gente tem medo, né? Eu muitas vezes tenho medo, mas nós não podemos ter medo porque aquele que está conosco é maior do que todo medo, do que todo limite. Na verdade, Deus não tem limite, a gente que tem. Por isso que a gente tem medo, porque a gente tem limites. Deus, Ele é ilimitado. Ele não tem limite. Então Deus, Ele é onipotente. Ele vive para sempre, Ele é eterno. Então a gente tem que saber que Deus sabe o futuro, o passado, o presente, o que vai acontecer daqui a um ano, um segundo, um minuto, enfim, uma semana, um dia, daqui, enfim, meses. Então Deus, Ele sabe de tudo. Então a gente tem que ter essa esperança. O caminho da escuridão, quer dizer, o caminho da perdição, o caminho da escuridão. Muitas pessoas que não aceitam ser corrigido, caminho que no fim, uma pessoa que não aceita ser corrigido anda por um caminho que no fim não valerá a pena. É um caminho que você não valerá a pena porque você vai ter a morte, que não é a vida eterna. Porque uma pessoa que não quer ser corrigida, ela não quer o arrependimento. Então, para que a gente aceite Jesus na nossa vida, a gente tem que se arrepender, para que a gente tenha a vida eterna, né? Então, eu sei que a gente é salvo pela graça, mas primeiramente a gente tem que se arrepender para que a gente receba essa graça. Tem uma consequência ruim, né? Que é uma consequência, infelizmente, que é muito ruim. Uma pessoa que não quer ser corrigida só aceita o conselho de uma pessoa que alimenta o seu ego, como diz aqui.
O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Mas quem busca a sabedoria todos os dias é uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente é uma pessoa que é preparada, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que sabe aquilo que ela precisa para refletir a Cristo, né? E pratica aquilo que ela sabe, né? Nós precisamos aceitar ser corrigidos porque nós somos pecadores e nós estamos no processo da santificação. Você quer refletir a Jesus? Você precisa aceitar ser corrigido por Ele e ser obediente. A obediência é você ser sábio e reconhecer que a palavra de Deus é soberana, é a vida, nosso pão de cada dia, real, viva, é a palavra de Deus, que é perfeito, né? Não podemos fazer as nossas próprias regras, porque nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. As nossas regras não são perfeitas. A gente tem erros, né? A gente precisa obedecer a palavra de Deus e ser pessoas obedientes. Se você quer viver o propósito que Deus tem para sua vida, você tem que obedecer a Ele, porque Ele que vai te direcionar. Igual Abraão. Abraão, ele saiu da sua terra e foi viver a vontade de Deus. E ele obedeceu a Deus, porque ele saiu da terra dele quando Deus mandou. Então, ele foi obediente a Deus quando ele foi sacrificar o seu filho Isaac. Na verdade, ele estava sendo testado, né? Mas ele obedeceu a Deus, ele foi para o monte sacrificar o seu filho mais amado. Mas, na verdade, Deus testou ele, né? Ele não sacrificou Isaac, e foi um teste de fé. Um teste que ele confiava em Deus e nos planos que Deus tem para a vida dele. Isso que é confiar em Deus, é obedecer a Deus e obedecer os caminhos de Deus para que você viva aquilo que Deus tem para você. Tudo que nós precisamos é obedecer a palavra de Deus. O processo exige obediência, porque durante o processo vai ter guerras e nós precisamos nos manter obedientes a Deus. Se você ama a Deus, se você ama a Deus verdadeiramente, você vai obedecer a Deus. Se você ama a Deus, você vai praticar os mandamentos dele. Então isso é muito importante, porque se você ama verdadeiramente a Deus, você vai confiar nos mandamentos de Deus para que você se reflita mais a Deus. Não é somente confiar, é praticar, né? Muitas vezes a gente confia em tantas coisas que a gente nem quer confiar naquilo que Deus tem para você, porque eu confio naquilo porque aquilo é bom, aquilo dá dinheiro. Mas na verdade a gente tem que buscar a vontade de Deus e obedecer a ela, porque Ele sabe o futuro. Então Ele sabe o que é melhor para você. Por isso que algumas pessoas se afastam ou saem da presença de Deus, porque não querem ser corrigidos. Algumas pessoas querem ouvir somente conquistas, mas não querem saber o que elas precisam fazer para ser mais parecido com Cristo. Só querem saber o que elas vão ganhar, mas não querem sacrificar o que elas mais amam, não querem entregar tudo. Uma pessoa que só quer ganhar e ir no culto para receber bênçãos, ela não quer receber aquilo que Deus tem para ela, que muitas vezes é ser corrigido, confrontado, para que você viva a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode querer receber bênçãos. Todos nós queremos. Mas a gente também tem que querer ser corrigidos por aquele que sabe de todas as coisas, por aquele que é perfeito e quer que você seja mais parecido com Ele. Isso é uma forma de amor. Então a gente tem que amar a Deus como Ele nos ama e amar as pessoas como Ele nos ama. Querem ser somente, isso aqui, corrigidos e mudar seu estilo de vida ou o seu caráter. Querem ser somente consolados e encorajados, mas não querem ser confrontados ou corrigidos e mudar seu estilo de vida ou o seu caráter. Isso é muito importante para que a gente entenda que para a gente ser corrigido por Deus, quer dizer, para que a gente refletir mais a Deus, a gente tem que mudar o nosso caráter. Antes, quando a gente não conhecia Cristo, a gente tinha um caráter que não agradava a Ele,
que era um caráter ímpio. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente está dizendo assim: Deus, agora eu vi a sua vontade, vou praticar a sua palavra e vou mudar meu caráter. Na verdade, Deus que muda o seu caráter, né? Você tem que obedecer a Ele para que Ele mude o seu caráter. Então a gente tem que querer ser mudado. É uma decisão. E a decisão mais sábia é querer ser corrigido, mas muitas vezes, muitas pessoas não querem porque o seu ego fala mais alto. E isso é muito sério. É uma coisa que te leva para um caminho muito ruim. Então, toma cuidado. A sabedoria é você reconhecer que você precisa ser corrigido e que você precisa obedecer a Deus para que você possa viver a vontade de Deus para a sua vida. Entenda, Deus é amor, mas Deus também é justo. Deus é amor, Ele te consola, Ele quer que você seja mais parecido com Ele, mas Ele também é justo. Ele também é justo porque Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que corrige aquele que está errado. Ele corrige aquele que precisa ser corrigido e confrontado. Ele não é um Deus que passa a mão na cabeça. Ele é um Deus que corrige para que você seja mais parecido com Ele. Mas muitas pessoas levam isso a mal e levam isso de um jeito ruim. E isso é muito ruim, né? Porque não entendem que Deus é uma forma de amor, Deus fazer isso e te corrigir, te confrontar, porque Ele quer que você seja mais parecido com Ele. Não adianta só ir na igreja. A igreja é muito importante. Realmente é muito importante você participar de uma comunidade. Mas não adianta você ir na igreja com a intenção de só ganhar. Você tem que entregar a sua vida, tudo que você mais ama, para ser mais parecido com Cristo, para que Deus transforme a sua vida. Ser cristão não... Preste atenção nisso. Ser cristão não é só receber bênçãos. Ser cristão é você sacrificar tudo para aquele que deu tudo por você. Para aquele que sacrificou a própria vida dele por você. Com a intenção de ser mais parecidos com Jesus Cristo. Não é fácil, mas vale a pena. Então não adianta você ir na igreja e ter aquela intenção de receber bênçãos, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e você não querer ser parecido com Cristo. Porque muitas vezes a palavra na verdade, ela é afiada, né? Ela é afiada e ela muitas vezes te corta, mas ela corta de um jeito bom para que você seja mais parecido com Cristo. Então, que nós possamos entender que a correção e ser confrontado não é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Participar de uma igreja é muito importante, de uma comunidade de fé, e você se sente em casa, né? Tem lugares que você se sente em casa, e eu espero que um dia você que não vai numa igreja ainda, né, é que você possa encontrar o lugar que você se sinta em casa, que você sinta o Espírito Santo, que tenha a presença de Deus, e que seja uma igreja confiável, uma igreja que realmente tem o Espírito Santo de Deus. E eu peço que você que está procurando uma igreja, que você ore, peça discernimento a Deus, peça a Deus e pergunte a Deus qual é a vontade dele, para que você faça a vontade de Deus e não a sua. Ou a tradição da sua família, né? Muitas famílias têm tradições, que você possa viver a tradição de Deus para você, viver aquilo que Deus tem para você. E enfim, gente, essa é a minha palavra de hoje. Espero que essa palavra tenha edificado o coração de vocês, a vida de vocês. E é isso, gente. Que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós e seguir firme no propósito, que é ser mais parecido com Cristo e ser corrigido, confrontado e também consolado e encorajado. Mas nós também devemos ser corrigidos e confrontados para parecer com aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite de sono e que Deus possa abençoar vocês. Em nome de Jesus, amém. Que vocês possam buscar a vontade de Deus e praticar a palavra de Deus todos os dias, ser pessoas sábias. Deus abençoe.